Hoje nós vamos falar um pouco sobre o relevo. Bom, relevo nada mais é do que a descrição da superfície terrestre, né? É a maneira como a gente estuda a superfície terrestre. Nessa imagem que eu trago aqui para vocês, no slide, a gente consegue ver uma paisagem bem familiar, que é o elevador Lacerda mostrando a diferença entre a cidade alta e a cidade baixa em Salvador. Para quem não é do município de Salvador, para quem não conhece essa paisagem, é muito fácil da gente conseguir identificar a parte mais baixa, aqui onde estão os carros, e um desnível de praticamente 70 metros, né, para essa parte aqui de cima da praça municipal. Bom, por que é que eu trouxe essa imagem? Primeiro, para a gente conseguir perceber que o relevo de Salvador, ele é um relevo que não é homogêneo, né? Ele é um relevo que vai ter uma diferença grande na sua formação. A gente tem uma área mais rebaixada e uma área mais elevada. Isso vai acontecer praticamente em toda a cidade, né? A cidade não é nem alta, nem um planalto, como eu posso dizer, preservado, e nem é uma planície, né? Tem uma diferença. Bom, essa é a primeira coisa. Relevo nada mais é do que isso, das formas que a gente encontra na superfície terrestre. A nossa aula hoje vai ser para falar, eu vou sair aqui da tela, vai ser para falar sobre os agentes internos e externos do relevo. Eu vou dividir em duas partes. Na primeira, falar só sobre os agentes internos e na segunda, falar sobre os agentes externos. Bom, primeira coisa, o que é um agente e por que ele é interno? Bom, agente vem de agir, né? É uma ação sobre alguma coisa. Então, tem alguma coisa agindo internamente, né? Ou seja, dentro da Terra. A gente sabe que a Terra é formada por três camadas: núcleo, manto e crosta. Né? Nesse caso, quando a gente fala de agente interno, a gente está falando de fenômenos que vão acontecer no manto da Terra. Pronto. Um desses fenômenos são os terremotos. Né? Eu trouxe aqui uma imagenzinha para vocês conseguirem visualizar, que interessante. Nessas linhas azuis, a gente tem os limites das placas tectônicas. Vocês se lembram que eu já expliquei para vocês que placa tectônica nada mais é do que as porções da crosta terrestre, né, que se dividiram e que se movimentam. Então, a gente tem aqui os limites das placas tectônicas e observem que sempre, aqui pelo menos na América, no continente americano, toda a borda oeste desse continente está cheio de pontos vermelhos, indicando a concentração de pontos de diferentes placas tectônicas. A maioria dos abalos sísmicos é provocada pela pressão aplicada em duas placas contrárias. Né? Então, eu tenho uma placa aqui, outra placa aqui, como eu já falei para vocês. O contato dessas duas placas diferentes geram essas tensões que vão gerar esses terremotos. Portanto, as regiões mais vulneráveis à ocorrência dos terremotos são aquelas próximas às bordas das placas tectônicas, certo? Então, quando a gente olha aqui para o mapa, rapidamente a gente consegue identificar que as áreas com maior ocorrência de terremotos ficam exatamente nas bordas das placas tectônicas, onde a gente tem um contato convergente. Claro, a gente também precisa perceber que as placas podem se separar e elas também podem se juntar. Na região onde as placas se separam, a gente vai ter um outro fenômeno acontecendo. Não necessariamente é o terremoto, mas nos lugares onde a gente tem um encontro de placas tectônicas, como aqui no oeste da América, do continente americano, que a gente percebe que tem uma linha que corta do norte, desculpa, até o sul do continente. Né? E essa linha ela está toda pontilhada. Por quê? Porque está vindo um encontro de placas e esse encontro de placas vai gerar esses abalos sísmicos ou vulcões. Tudo bem? Vamos seguindo. Bom, e aí muita gente se pergunta, né? Como que um vulcão é formado? Bom, eu falei para vocês que quando a gente tem uma tensão, ou seja, um atrito entre duas placas tectônicas, é comum que o magma ele acabe saindo.
né? Então, o que acontece? Quando o magma começa a sair, ele começa a ser resfriado, porque ele entra em contato com o ar, que está muito mais frio do que ele, e possivelmente vai entrar em contato também com o vapor d'água, né? Porque no ar a gente tem partículas de H2O que estão no estado gasoso e também possivelmente com a chuva, né? Então esse magma ele vai começar a ser resfriado e vai começar a ser formado esse cone vulcânico, né? E aí a gente tem algumas partes importantes para anotar no cone vulcânico. Primeiro é a chaminé. A chaminé nada mais é do que o espaço que o magma ocupa para sair desse cone vulcânico. É como se fosse um tipo de chaminé caseira, né? A gente tem um fogo e aí tem aquele espaço que vai até o telhado para que aquela fumaça saia. No caso do vulcão, o que sai é realmente o magma. Além disso, a gente tem a cratera, que é aquela boca do vulcão, né? Que normalmente é aquela imagem do vulcão que dá muito medo quando a gente olha de cima, assim, toda aquela lava muito, muito quente. A gente tem o cone, que é o formato do vulcão em si, formato vulcânico. Chaminé secundária, né? Porque pode haver, em algum momento, o magma ele consegue perfurar esse cone vulcânico e ao invés de sair pela chaminé principal, ele sai por outra chaminé. E nuvem de cinzas e gases, né? Toda vez que a gente tem uma explosão vulcânica, há uma formação de uma nuvem muito densa. Essa nuvem vai ser composta principalmente por gases muito tóxicos, né? Inclusive muito perigoso, se você está muito próximo de uma área de erupção vulcânica, porque esses gases podem sufocar uma pessoa e matá-la por falta de oxigênio. Além disso, tem os materiais piroclásticos, né, que na imagem não traz, mas os materiais piroclásticos nada mais são do que aquelas pequenas rochas que saem, que explodem no vulcão também, só que são rochas que saem praticamente pegando fogo, né, por conta da temperatura muito grande que a gente vai encontrar. Vocês já sabem como funcionam os movimentos tectônicos e também o vulcanismo. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Claro, que é nos comentários. Quero que vocês comentem aqui embaixo quais são os tipos de relevos que podem ser formados através desses agentes. Ou seja, como que esses agentes de dentro da Terra, né, agentes internos, eles conseguem modificar a superfície terrestre, ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre agentes externos do relevo. Um beijo, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado.